Vamos falar do processo dos Estados Unidos, que aí não tem a aristocracia de sangue, né? As terras estavam lá. O que aconteceu? Na verdade, um processo até mesmo de... Se a gente for olhar, a demografia dos Estados Unidos é diferente. Então, na sua visão, como que você classifica o que aconteceu nos Estados Unidos? E uma coisa importante para você comentar também, o papel do Estado nesse processo. Claro, perfeitamente. Essa questão é muito interessante, porque... Uma introduçãozinha muito rápida, o que aconteceu foi o seguinte: depois que o capitalismo se consolida, tá? E o liberalismo nada mais é do que uma forma de gerir o capitalismo ao lado de algumas outras, todas capitalistas. O capitalismo produz revolução uma atrás da outra. E ele não produz revolução por causa dos revolucionários. Eu digo, os revolucionários, com exceção de tentativas de quarteladas e etc., quando eu estou dizendo massas na rua, milhões e milhões de pessoas na rua, milhões de pessoas não saem à rua porque tem um grupinho de revolucionários agitando. Ela sai porque não está dando mais para viver, porque a remuneração é insuficiente, porque não existe emprego, porque a vida está uma porcaria. E no capitalismo isso é generalizado. Com isso, o que faz então o setor dominante do capitalismo? Você tem que ressignificar a sua própria história, porque a sociedade nossa se tornou como ela é hoje por revoluções. Você tem uma sociedade que tem um livre mercado, o direito de sangue foi quebrado, os vínculos de relação pessoal e direta foram quebrados, a massa das pessoas só tem como saída para viver e vender a sua força de trabalho porque houveram revoluções. Então o que eles fizeram? Tiveram que ressignificar a coisa toda. Então se pegou Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana. Qual foi a menos dolorosa? A americana. Então essa é a minha revolução predileta. É a minha favorita. É essa aí que eu defendo. Qual foi a mais sangrenta? Francesa. Ah não, então essa eu repudio. Aí é início do movimento revolucionário. O que acontece é o seguinte, tem condições específicas nesse país e o desenvolvimento deles não estão separados um do outro. Por que a Revolução Inglesa, que não foi calma, tá? Teve cabeça de rei que caiu na Revolução Inglesa. Mas por que ela é mais tranquila do que a francesa? Porque a Inglaterra, antes da Revolução Inglesa acontecer, já havia se desenvolvido por revoluções no campo, nas relações de trabalho no campo, uma sociedade que era predominantemente baseada no mercado e na concorrência. Eles substituíram lá os vínculos que antes, como era o campesinato antigo, a pessoa nascia na terra e ela ficava naquela terra o resto da vida, mesmo que ela não fosse proprietário. Era um vínculo vitalício com a terra. Na Inglaterra se quebrou isso, se transformou num vínculo temporário, onde o camponês poderia ser retirado da terra e a permanência dele ali estava sujeita a melhoramento. Se ele aumentasse a produtividade e tudo mais, o arrendatário poderia tirá-lo. E se desenvolveu no campo a economia de mercado. Quando se chegou à Revolução Inglesa, o setor ligado ao livre mercado e ao desenvolvimento do capitalismo já era a principal força da Inglaterra. Com isso, eles puderam fazer um processo com muito menos dor, vamos chamar assim, do que na França, que é uma sociedade muito mais contraditória, muito mais eclética, onde essa burocracia de sangue, ela não apenas era numerosa e forte, mas como ela tinha vínculos umbilicais com o Estado, ali não tinha como você chegar a uma sociedade capitalista que não fosse de forma muito dolorosa, que não fosse por meio de um processo muito profundo. Então não é que a da francesa é a revolução do mal e a inglesa é a do bem. É porque as condições na França exigiam transformações dolorosas para aquilo acontecer. E os Estados Unidos é a mais tranquila de entender. Os Estados Unidos, claro que foi conquistado, a população nativa exterminada, inclusive por políticas conscientes de extermínio. Nos Estados Unidos isso é amplamente documentado, um processo secular, mas vou até botar um parênteses nessa questão, só para pensar na Revolução Americana. Com isso, os Estados Unidos foi simplesmente ocupado justamente pelas pessoas que estavam buscando, que tinham sido perseguidas pelas aristocracias na Inglaterra, pelas pessoas que estavam buscando o livre mercado, que estavam buscando possibilidades de explorar algo sem ter uma legislação e sem ter impedimentos de várias naturezas. Então, os Estados Unidos já surge, se botarmos um parênteses na conquista que exterminou toda a população nativa, e isso acontece, então, ele já surge com uma ocupação que já nasce um país capitalista. Então ali se deu contradições entre norte e sul, que tinham características diferentes, evidentemente, com a escravidão no sul e tudo mais. Mas ali não foi preciso um processo tão doloroso como na França, porque a Inglaterra já surgiu como um país capitalista num grau muito mais capitalista do que a França, que esteve há século depois da Revolução. Já fundado na propriedade, no mercado, no controle do capital. Era a época, a nação capitalista mais pura de todas. Muito mais do que a Inglaterra. Não sem razão. Inclusive, os Estados Unidos vai se desenvolver com muito menos impedimentos do que outros países europeus e vai se tornar aí no século XX a principal potência capitalista.
Então, as revoluções ali são diferentes porque os processos históricos são diferentes, porque as condições contra as quais eles lutam são diferentes, os obstáculos na França são muito maiores. A Revolução Francesa tem, nesse sentido, ela é muito particular, todos os processos históricos são particulares, mas ela vai na mesma direção e tem a mesma natureza que a Revolução Inglesa e que a Revolução Americana. As condições e os obstáculos lá eram muito maiores, exigiam um processo muito mais sangrento, um processo muito mais violento. Né? Então não se deve, você não analisa a história fazendo escolha sobre o processo histórico. Você tem que entender por que foi assim, por que se desenvolveu nessa direção. Né? Quais eram as condições que estavam colocadas, quais eram os elementos que estavam colocados. Então, só que depois, quando o capitalismo se consolida, eles têm que rechaçar a revolução, porque a revolução agora ela se volta de uma forma ou de outra, de maneira direta ou dissimulada, contra o próprio capitalismo, a sociedade que resultou desse processo. Então você faz uma reavaliação da história, aí sim uma narrativa, né? E aí o capitalismo lida com a sua principal chaga, o fato de que eles teve seu principal impulso numa revolução muito violenta, numa revolução muito sangrenta, que foi a Revolução Francesa. Embora seja verdade, isso eu não posso deixar de considerar, que houveram movimentos que participaram da Revolução Francesa, que apoiaram as reivindicações da Revolução Francesa e depois viram os limites dessas reivindicações. Não adiantava você ter liberdade formal. É positivo quebrar com os vínculos de sangue, com a nobreza, com toda aquela coisa, com o Estado ali bancando setores minúsculos da sociedade francesa, mas que era bancado com riqueza extraída da sociedade inteira. Só que não adianta liberdade formal, porque uma sociedade que é liderada pelo mercado e pelo capital, o que manda é o tamanho do seu capital. Então é verdade que depois da Revolução Francesa, não nela, vai desenvolver grupos socialistas, refletindo sobre os limites daquele processo revolucionário. E o marxismo vai surgir um pouco mais à frente, mas em partes produto dessas experiências também. Porque o próprio Marx não tirou revelações da cartola, né? O marxismo não é uma religião revelada. Vai analisando esses processos, inclusive essa experiência de organização, de luta, dos processos revolucionários que se deu da Revolução Francesa até a sua aparição na história. Beleza. Roxo? Então, os Estados Unidos é um modelo meio próprio, né? Porque não surgiu exatamente de uma revolução, mas ali de uma guerra civil, né? E era muito livre no começo, né? E assim, a gente confunde, né, o liberal com uma sociedade livre de modo geral, né? E o fato é que até o meio do século XIX, 1880, 1870, o imposto cobrado no país todo era 5%, 10%, que foi quando houve realmente o grande crescimento americano. Depois passou-se aí 120 anos burocratizando, aumentando o Estado, criando direitos sobre coisas fictícias e relativas. Criou-se também, por exemplo, o voto da mulher, o voto de quem não trabalha. Não era uma democracia, né? Como o próprio Gustavo falou, a democracia ela foi defendida e teve sucesso e foi usada, e é uma solução em pouquíssimos lugares do mundo. Nos Estados Unidos, os pais fundadores não eram a favor da democracia, né? E aí o que foi acontecendo é que criaram-se dois partidos, tinha lá um partido conservador e um partido democrata, e aí depois o partido conservador foi cassado, e aí sempre tem um negócio de pegar os principais ícones ali e expor com fraudes, com coisas como assédios, a mesma coisa que faz hoje. Então acabaram com esse partido, aí do Partido Democrata nasceu um outro partido que se chama o Republicano. Então hoje os dois partidos americanos são partidos de esquerda. Os Estados Unidos vive ainda de uma reminiscência de uma época dourada, onde de fato as pessoas eram livres para fazerem o que quiserem, né? Chame isso de capitalismo, ou seja o que for, era uma coisa orgânica que a gente nomeia depois, mas ninguém um dia fez uma teoria, escreveu, eu estou inventando o capitalismo que vai ser assim, e as pessoas vão negociar. Isso é orgânico, a sociedade faz trocas e sempre fez trocas. Colocar o dinheiro no meio é uma maneira eficiente
de dar valor para as coisas, porque se eu tô vendendo alguma coisa e tô comprando outra, é porque eu acho que a que eu tô vendendo vale menos do que o que eu tô vendendo. E a que eu tô comprando, para mim, vale mais do que o preço que eu tô pagando. Então, esse é o livre mercado. E o livre mercado é a única solução para a sociedade. Não há nenhuma outra, nenhum teste, nada foi feito. Não existe um exemplo prático real de solução que não parta das pessoas fazerem negócio para conquistarem os seus desejos através da oferta e da demanda. Eu tenho que ofertar aquilo que as pessoas precisam para ter condições de demandar aquilo que eu preciso, né? Essa é uma troca justa, verdadeira, honesta, correta. Qualquer outra depende de que alguém exerça força sobre você. Qualquer negócio que não seja uma troca justa tem coerção e força. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.